você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 47 em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é destaque nesta sexta-feira? Justiça suspende indulto e Adail Pinheiro voltará para a cadeia. Segurança máxima. Começa a Operação Carnaval com 2.000 servidores nas ruas. Rodoviários confirmam greve por tempo indeterminado a partir de terça-feira. Avião que levava Aécio Neves para São Paulo faz pouso de emergência. Uma das rodas do trem de pouso caiu na decolagem em Brasília. STF dá 24 horas para Temer explicar nomeação de Moreira Franco. Com bens declarados de 1,8 bilhão de reais, ministro da Saúde vira sócio de área avaliada em 56 milhões. Juiz pede prisão do ex-presidente do Peru por receber propina da Odebrecht. Justiça americana mantém suspensão de decreto de Donald Trump. Recado para o governo americano. Irã adverte aqueles que usam linguagem ameaçadora. Homem executado com 6 tiros no Jorge Teixeira em mais um acerto de contas. No Nova Cidade, homem que saía da boca de fumo ao lado da namorada foi morto com 2 tiros. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 5 horas e 48 minutos. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura. A máxima não deve ultrapassar os 31 graus Celsius. O tempo continua instável. O clima-tempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 31 milímetros. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão com 4 km/h de velocidade. Sexta-feira, 10 de fevereiro. É o 41º dia do ano. Faltam 324 para acabar 2017. É dia de Santa Escolástica e São Silvano. Comemoramos o dia do atleta profissional. O Rio Negro subiu mais 7 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 70 centímetros. Com poucas nuvens, os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. 1763. Assinado o Tratado de Paris entre a Inglaterra e a França, que põe fim à Guerra dos 7 Anos. 1931, Nova Delhi torna-se a capital da Índia. 1965, o fechamento da Pan Air do Brasil, sob a alegação de que estava devedora da União e de fornecedores. 2005, o governo norte-coreano admite ter armas nucleares para a defesa. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Olha, as ruas de Manaus ficaram congestionadas nas primeiras horas da manhã de ontem durante a chuva intensa que caiu sobre a cidade desde a madrugada. Veículos em pane, semáforos apagados, queda de um poste e uma obra colaboraram para a retenção do tráfego de veículos. Muitas áreas de Manaus ficaram alagadas. Alberto Peregrini, bom dia. Alberto Peregrini daqui a pouco vem para o seu primeiro contato. E estamos recebendo aqui do Jander Nobre, que está colaborando com o Jornal da Manhã, e ele traz um assunto relacionado ao trânsito, Eduardo Silva, e sugere construção de passarelas, que já é uma reivindicação antiga. Pontos caóticos, diz ele, no eixo norte e sul, bairro centro e vice-versa. E fala sobre faixas de pedestres, primeiro na Max Teixeira, em frente ao Colégio Militar da Polícia Militar 2, na Cidade Nova. É claro que a faixa deve existir, mas uma passarela cairia bem ali naquele local. Passarela não, é faixa de pedestre, não funciona. Não funciona. Apesar de você levantar o braço, não funciona. Os motoristas não respeitam. Não respeitam. Também na Maripiranga, antiga Recife, em frente à Assembleia Legislativa. Ali também já se cogitou a construção de uma passarela. Ele diz que os transtornos diários no trânsito, filas imensas de carros, paradas intermitentes para passagens de pedestres, condutores abusados, estacionando e colisões diárias.
As passarelas evitariam ou reduziriam esses transtornos. Só que as passarelas não saem. 5h51 em Manaus. Falava ainda há pouco sobre as ruas alagadas ontem, semáforos apagados, transtornos no começo da manhã, Alberto Pellegrini. Muito bem, bom dia Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito tranquilo agora no começo, no final dessa madrugada, começo da manhã, Paulo Guerra, nas principais vias da cidade. Para você ter uma ideia, a Avenida Grande Circular com pista molhada, viu, Paulo? Uma via que tem maior fluxo de veículos, sem dúvida nenhuma, na cidade de Manaus, logo no começo da madrugada e até o começo da manhã, é a Avenida Grande Circular, com dezenas, centenas de veículos em toda a sua extensão. Nesse momento, Paulo, a movimentação ainda é muito intensa, com pista molhada, conforme já falei, devido às chuvas, né? A chuva que caiu na madrugada. Pellegrini, estamos recebendo informação aqui de uma alteração lá na comunidade Santa Marta, Terra Nova 2, que uma rua lá foi interditada, os ônibus não podem passar, fizeram lá um quebra-quebra, segundo informações chegadas aqui à Central de Jornalismo ainda há pouco. Comunidade Santa Marta, Terra Nova 2. Pois é, Paulo, vem acontecendo muito isso, né? As pessoas vêm se manifestando, outras também em relação à área de risco também, Paulo, depois começam a queimar as coisas na rua, se metem em áreas de risco. Você tem uma ideia, Paulo, na Rua V, no bairro Santa Inês, uma área de barranco, de ribanceira realmente, estão invadindo o local, estão derrubando as árvores que contém ali, né, o barranco, essa que é a realidade, estão derrubando tudo para fazer invasão, Paulo. Então, aí daqui a pouco cai alguma coisa, lá vai problema. A extensão toda, praticamente toda a extensão da bela Avenida das Flores, que está sendo construída pelo governo do estado, Paulo, você já deve ter oportunidade de ter visto, é uma via de grande porte, de 4 pistas em cada mão, com canteiro central, com iluminação, uma pista realmente muito bonita que vai ligar a M10 até a Avenida das Torres. Todo o entorno, tanto de um lado quanto do outro, é só invasão, Paulo. A Lucinete Gama, que foi agredida e lançada viva em carro em chamas no interior do Amazonas, está grávida. Ela tinha sido presa pela Polícia Civil por ser suspeita de atear fogo em uma casa e causar a morte de um menino de 2 anos lá em Novo Aripuanã. E após populares incendiarem a delegacia, onde ela estava presa, a mulher foi transferida para o hospital em Manaus. Ela continua internada no 28 de agosto. Temos informações sobre o estado da Lucinete, Pellegrini? Pois é, Paulo, essa endiabrada tá melhor, viu, Paulo Guerra? É bom que se diga, tem muita gente com pena, mas essa mulher matou uma criança queimada e tem uma outra criança vítima dela, da ação dela também queimada, em estado grave no pronto-socorro da criança. Essa Lucinete, ela, por causa de uma briga aí, né, de amante, né, ela tem um relacionamento amoroso, se sentiu enciumada e resolveu tocar fogo na casa, matou uma criança queimada e acabou aí sendo, né, agredida por populares, que na verdade lá em Novo Aripuanã o pessoal não sabe bater não, senão ela não estaria melhor. Pelo menos 20 pessoas já foram ouvidas relacionadas com este caso. Segundo informações, ela recebeu queimaduras de 2º grau e traumatismo craniano. Alberto Pellegrini, 2 mortes aconteceram na cidade, daqui a pouco você vai trazer os detalhes, todas elas relacionadas com as drogas, não, Pellegrini? Pois é, Paulo, e mais uma vez o tráfico de droga fazendo vítimas, né? A gente que tem acompanhado aí, você, Paulo Guerra, e nós também na unidade externa, todo dia a gente fala em homicídio, e a grande maioria, praticamente 88%, de pessoas que se envolvem com o tráfico de droga. E a noite de ontem não foi diferente. Um caso foi na Avenida Itaúba, Paulo, um homem morreu com 3 tiros, e no Nova Cidade, um homem morreu com 2 tiros também. Os dois aí, com as primeiras investigações, levam a crer que tem a ver com acerto de contas devido ao tráfico de droga. Pellegrini vai voltar daqui a pouco trazendo todos os detalhes dos acontecimentos da noite e madrugada. Bom trabalho para você. Daqui a pouco a gente vai voltar sim, Paulo. Nós vamos dizer que uma mulher de 27 anos, aparentando 50, foi presa com droga. Foi uma ação da Rocan no bairro de Petrópolis. Daqui a pouco. 5h56 em Manaus. Cerca de 20 agentes penitenciários protestaram na manhã de ontem em frente à cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro da cidade. A categoria pede a aprovação da PEC 308/04, que tramita no Senado e inclui
os agentes no artigo 144 da Constituição Federal. Rocinaldo da Silva, presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado, explica que com a aprovação da proposta de emenda constitucional, os agentes passam a ter poder de polícia dentro dos presídios e outros benefícios voltados para os policiais. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, abre a primeira etapa de inscrições para os cursos de 2017 nesta sexta-feira, com o lançamento de 2.190 novas vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional e de informática. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet a partir das 8 horas até o preenchimento das vagas disponíveis em cada curso. Interessados devem acessar o site www.cetam.am.gov.br. Encontro em Iranduba discute uma melhor aplicação dos recursos do PENAI na agricultura familiar. E o prefeito da cidade anuncia que não vai promover o carnaval por falta de recursos. A reportagem é de J. Rai. A lei que trata da aplicação de pelo menos 30% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PENAI na compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar foi tema de uma roda de conversa realizada na manhã de ontem na Sala de Mídias do SET de Iranduba. O professor Rosenir Lira, membro da Comissão Interestadual de Educação Ambiental da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, foi o mediador do encontro promovido pela Secretaria Municipal de Educação, com a participação de técnicos da Secretaria de Produção Local, IDAM, Coordenadoria Regional da SEDUC, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, além de representantes do setor primário. A secretária de Educação do município, professora Rosa Fonseca, disse que a roda de conversa teve o propósito de otimizar as relações entre a Prefeitura de Iranduba e os agricultores familiares. Os alunos sejam beneficiados com a merenda de qualidade e que nós possamos destinar esses 30% realmente para aqueles pelos quais está destinado, que é os pequenos agricultores. Será uma média de 42 mil ao mês e em 10 cotas anuais. O prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, tranquilizou os agricultores familiares quanto ao pagamento de uma dívida de mais de R$100 mil em produtos agrícolas que eles venderam para a Secretaria de Educação de Iranduba no ano passado e garantiu que o que for comprado de agora para frente vai ser pago em dia. Na oportunidade, Chico Doido anunciou que justamente por causa da dívida milionária herdada da administração anterior, a prefeitura não tem qualquer condição de realizar o carnaval deste ano como estava programado. O carnaval é um divertimento, é uma coisa muito importante para o Iranduba, é um desenvolvimento, mas eles têm que me compreender que a prefeitura está sem condições, meu irmão. O prefeito também rebateu críticas veiculadas em um portal de notícias de Manaus a respeito da operação Tapa Buracos que está sendo feita aqui em Iranduba. Eu quero dizer para esse cidadão que publicou essa nota dizendo que o asfalto é de péssima qualidade, que ele venha verificar antes de falar. O asfalto é de boa qualidade, o serviço que nós estamos fazendo é serviço de boa qualidade, então nós estamos fazendo o serviço certo. Não faça isso não, meu irmão. Publique as coisas certas, mentirosa não, meu irmão. J. Rai para o Jornal da Manhã. Manaus tem tempo instável com temperatura de 24 graus, a umidade no ar é de 94%. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Boiona, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamá FM em Anamá. Rádio Cabocla FM de Altaz. Urucará FM em Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupã e Eu e Você FM em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Iranduba.net. Rádio Gospel 7 Manacapuru. Web Rádio
Rádio Circuito FM de Altazes. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan, em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá.web Rádio. Voz Amiga no Lago do Limão. Voz da Conquista, Bairro Novo Manacá, Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, na Foz do Conumã, distrito de Bomba. E Voz do Guibon, em Iranduba. Nós temos informações de Parintins. Eu converso com o Aderaldo Reis. Aderaldo, como é que está o tempo aí em Parintins? Olha, Paulo, o tempo amanheceu nublado hoje, ontem muita chuva aqui em Parintins, praticamente o dia todo, né? A previsão do tempo para hoje aqui em Parintins é nublado com pancada de chuvas, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancada de chuva, né? E também previsão de trevoadas aqui em Parintins. Estamos no inverno aqui na região do Baixo Amazonas. Mas, Paulo, a importação de alimentos em Parintins chegou a 96,5% de janeiro a setembro de 2016. Somente nos itens frutas e hortaliças provenientes de Santarém do Pará, segundo o relatório da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal, conhecida como ADAF, indicando que 9 milhões anuais deixaram de circular no município de Parintins pela deficiência na produção agrícola. Mudar essa realidade é o grande desafio que a Secretaria de Produção do município terá que enfrentar para cumprir a meta do prefeito Bigacia de tornar o setor primário um diferencial no crescimento da economia. O relatório de trânsito interestadual e intermunicipal de vegetais e também seus produtos e subprodutos da ADAF de Parintins, que atua com a barreira vegetal para evitar a entrada de doenças no município, mostra que a lei de Santarém, 0,3% de frutas e hortaliças são procedentes de Belém e 3,65% de São Paulo. De janeiro a setembro de 2016, a importação revelou números surpreendentes. Por exemplo, o abacate foram 256 toneladas que, ao preço de R$3,50, foram consumidos aqui no município de Parintins. Hoje, no comércio local, o preço do abacate está R$8 o quilo e continua vindo de fora. A banana também registrou 768 toneladas que passaram pela fiscalização da DAF em 2016, num total de 2.350.048. Outras frutas com registro de importação são abacaxi, acerola, coco, laranja, limão, mamão, maracujá, melancia, melão e tangerina. Quando o cenário se volta para as hortaliças, os números indicam que o cheiro verde chegou a 14 toneladas, o que representou mais de R$182 mil circulando na economia de Santarém. O cheiro verde vem de Santarém aqui para Parintins, cidade como tradição em colônias agrícolas que funcionam como um grande entreposto por sua ligação com o sul e sudeste. Outra medida é presidir ou prestar assessoria técnica aos produtores visando uma produção saudável, agroecológica e orgânica. Resumindo, Parintins praticamente não planta nada. Tudo vem de fora. Santarém, São Paulo e também de outros municípios aqui do estado do Amazonas. De Parintins, Aderaldo Reis para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. O Tribunal de Contas do Estado reprovou em sessão na manhã de ontem as contas do ex-prefeito do município de Parintins, Carlos Alexandre Ferreira da Silva, referente ao exercício de 2013. Entre as principais irregularidades está a não comprovação de execução do contrato de serviço de emergência que deveria ter sido realizado no lixão de Parintins. O ex-gestor ainda pode recorrer da decisão. Pelas irregularidades foram aplicadas multas e glosas que ultrapassam R$1,3 milhão. A convite da primeira-dama da República, Marcela Temer, a primeira-dama do Amazonas, Edilene Gomes de Oliveira, participou ontem no Palácio do Alvorada, em Brasília,
a reunião de apresentação e mobilização de ações regionais do programa Criança Feliz. Lançado em outubro do ano passado pelo presidente Michel Temer, o programa tem como objetivo fortalecer as políticas públicas voltadas para a primeira infância, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral de crianças até os 6 anos de idade. O Amazonas foi um dos primeiros estados a aderir ao programa federal, cujas diretrizes são semelhantes a iniciativas já realizadas pelo governo do estado. Ano passado, o governador José Melo lançou a primeira infância amazonense, que visa a promoção do desenvolvimento integral da criança, com acompanhamento desde a gestação da mãe até os 6 anos de idade. Confira a hora. 6h11 em Manaus. Depois de lançar oficialmente a nova matriz econômica ambiental como política de Estado, o governador José Melo apresentou a alternativa que é a principal proposta de crescimento econômico para a região e alternativa para a Zona Franca de Manaus aos membros da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIA. A apresentação aconteceu na noite desta quinta-feira, durante a primeira reunião ordinária da diretoria da entidade em 2017. Na ocasião, o governador destrinchou as principais propostas da matriz, que já tem orçamento de 450 milhões previstos para este ano, que fomentarão a implantação de uma nova economia sustentável focada no desenvolvimento de projetos voltados para as riquezas naturais do Amazonas, tais como a piscicultura, a fruticultura, fármacos, cosméticos, entre outros. O colorido das plumas e paetês vai dar o tom especial ao Carnaval 2017 com o tradicional concurso de fantasias e máscaras do Carnaval do Amazonas. O evento está marcado para acontecer nos dias 19 e 26. Em sua 14ª edição, o concurso terá lugar no Teatro Amazonas. Acontece a partir das 18 horas no dia 19 e 19 horas no dia 26. O concurso também vai acontecer nas modalidades de fantasia infantil, dia 19, fantasia adulta e máscara, dia 26. Na modalidade infantil terá as categorias luxo infantil e originalidade infantil, divididas nas faixas etárias de 3 a 5 anos, 6 a 8 anos e de 9 a 12 anos. Abrindo a temporada de bandas e blocos de rua desta sexta-feira até o domingo, o carnaval vai invadir as ruas dos bairros da Zona Leste e Sul, com bandas como a da Chiquita e do Jangadeiro no centro e do Fura-Olho e dos Brochas na Zona Sul. No total, 12 bandas vão às ruas neste fim de semana. Na sexta-feira, às 16 horas, no Coroado 3, com a banda da Boneca Joyce. Ainda na Zona Leste, no sábado, a folia abre elas para a banda do Lambão, lá no Coroado. Na Zona Centro-Oeste saem os Amigos da Zuíra, do Tracajá e do Pastel. Cerca de 2.000 servidores de órgãos de segurança do Amazonas devem ir às ruas para a Operação Carnaval 2017, que teve início ontem. A ação acontecerá até o dia 13 de março em eventos na cidade. Durante a operação devem ser feitos o monitoramento e fiscalização de festas carnavalescas em Manaus e no interior. O plano conta com a participação de 20 órgãos estaduais e municipais e é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada. O Tribunal de Justiça do Amazonas concedeu liminar e suspendeu o indulto dado ao ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. O benefício havia extinguido a pena de 11 anos e 10 meses por crime de pedofilia. A decisão da desembargadora Carla Reis determina ainda o retorno imediato do ex-político para o regime prisional em que se encontrava antes do indulto. A liminar foi concedida nesta quinta-feira. Pela decisão, foram suspensos os efeitos da sentença que aplicou a Adail o indulto previsto no decreto presidencial até o julgamento do respectivo recurso pelo plenário da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ainda sem data para entrar em pauta. Na decisão desta quinta, a desembargadora Carla Reis observou haver evidência de que a sentença extintiva da punibilidade de Manuel Adail do Amaral Pinheiro afrontou literal disposição contida no parágrafo único, artigo 9º do decreto presidencial número 8.940/2016, mas também a lei federal e a jurisprudência pátria, situações essas que deram envergadura e corpo à ilegalidade que paramenta a teratologia de sua decisão e que fundamenta o primeiro requisito para a concessão da tutela pretendida. Em relação à retirada do segredo de justiça dos autos, a magistrada justificou que o interesse público e a previsão constitucional de publicidade dos processos impedem a continuidade do sigilo processual. Assim, o sigilo será retirado. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus aprovou em Assembleia Geral na tarde de ontem
a greve geral da categoria para o dia 14 de fevereiro. A paralisação será por tempo indeterminado. Em documento assinado pelo vice-presidente do sindicato, Josildo de Oliveira Silva, ele alega que a paralisação é em decorrência do não pagamento do reajuste salarial anual da categoria. Ao todo, 70% da frota do transporte será paralisada a partir de meia-noite do dia 14. Ganhamos esse direito no julgamento do processo e o Senetran não cumpre a decisão julgada pelo TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Estamos há quase 365 dias negociando o cumprimento dessa decisão sem obter resultado positivo e não vamos aceitar que os trabalhadores fiquem sem o reajuste anual, declarou. Em nota, o Senetran informou que recebeu na tarde de ontem a notificação do Sindicato dos Rodoviários sobre a paralisação prevista para a próxima semana. O órgão não medirá esforços para que o movimento paredista não seja deflagrado e a população e as empresas não sejam prejudicadas. O Senetran ressaltou ainda que um dia de paralisação compromete diretamente o faturamento das empresas, pois sem operar, as concessionárias ficam prejudicadas em honrar seus compromissos, principalmente com os colaboradores, o que agrava ainda mais a situação neste momento de crise. Polícia. Vamos aos acontecimentos da noite e da madrugada com Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, nós já tínhamos a informação, Paulo, conforme conversávamos agora há pouco, começa ouvintes do Jornal da Manhã, uma revista minuciosa por parte do Batalhão de Choque, da Força Nacional também, lá no o policiamento especializado, melhor dizendo, o CPE, o comando do Coronel Cavalcante, a SEAP, a Secretaria comandada pelo Coronel Cleitman também nesse momento, na unidade prisional do Puraquequara, para uma revista minuciosa no local. Nós já tínhamos informação, não, Paulo, mas começou agora há pouco, agora sim, nós podemos divulgar, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma grande revista na unidade prisional do Puraquequara. Portanto, Paulo Guerra dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo que o pronto-socorro 28 de agosto viveu plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto uma pessoa vítima de agressão física, apanhou e não foi pouco na área central da cidade. Esse homem que deu entrada, ele tentou roubar um celular, isso vem acontecendo direto na cidade. A população pegou esse homem e deu-lhe uma verdadeira pisa. Ontem nós já noticiávamos no programa do Valdir Correia uma situação muito parecida com essa, quando um homem foi assaltar uma senhora e foi barbaramente agredido por populares. Ontem à noite aconteceu de novo, um assaltante que estava roubando o celular de uma jovem estudante acabou sendo perseguido, alcançado e agredido por populares na área central da cidade. Ele deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Quando sair, será preso. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. A noite e madrugada também foi considerada agitada. Muitas pessoas deram entrada, uma por agressão física, 2 feridas por arma branca, 1 ferida por arma de fogo, 3 por trânsito e 2 por agressão física. No pronto socorro Platão Araújo, a movimentação também fugiu do cotidiano. 5 pessoas deram entrada vítimas de violência, 2 por agressão física, 1 pessoa ferida a faca, 1 por arma de fogo e uma outra pessoa que levou uma pisa e ninguém sabe de onde ele veio, né? Ele chegou por lá dentro de uma picape, deixaram ele por lá e lá ele foi atendido, foi muito bem atendido, é bom que se diga, e depois será liberado, será identificado, né? Daqui a pouco, quando ele puder falar, ele não sabe nem de onde veio, levou-lhe uma verdadeira pisa. A peia comeu! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um rapaz de 30 anos de idade, conhecido como Cavalinho, não me pergunte porque ele é chamado de Cavalinho, ele levou
Ele levou uma pisa de 2 irmãos no bairro Jorge Teixeira. A dupla de rapazes, que são irmãos, estavam aí, Paulo Guerra, batendo forte nesse rapaz de 30 anos. As informações dão conta de que a vítima, o cabra que estava apanhando, estava mantendo um relacionamento amoroso com a mãe dos 2 agressores, uma senhora de 71 anos de idade. A dupla dizia: ele só quer se aproveitar de mamãe e meteram-lhe a peia no namorado da véia. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo e os 2 irmãos aí serão ouvidos pela polícia devido a essa agressão física. Já a senhora também, que chegou ao local, disse: não batam, deixem, ele me faz feliz. O cavalinho foi levado para atendimento no pronto-socorro Platão Araújo. A senhora, que estava chorando, foi levada para casa e os 2 irmãos que estavam com ciúme de mamãe foram levados para serem ouvidos na polícia. Eles não querem deixar sua mamãe ser feliz. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, através do WhatsApp da Rocan, 9280-7574, anotem o WhatsApp da Rocan, 99280-7574. Através desse WhatsApp, a Rocan recebeu denúncia que na rua São Benedito, no bairro Morro da Liberdade, um homem conhecido como Marcelo estava vendendo droga. Paulo Guerra estava num bar. Ele sentou-se à mesa de um bar e pediu um tira-gosto de jabá cozido e tomava com cerveja. Lá pelas tantas começaram a chegar os clientes. Chegava um, ele vendia, sentava lá perto, ele vendia para outro, e ia bebendo e tirando gosto com jabá. Vendendo droga, tirando gosto com jabá. Tomando cerveja. Daí a Rocan foi acionada através de seu WhatsApp e rapidamente chegou ao local. Com o homem foram encontrados 101 trouxinhas de drogas, fora que eles já tinham vendido, e também a quantia em dinheiro que ele já tinha apurado com a venda de drogas lá no Morro da Liberdade, na rua São Benedito. Traficante com um novo método de vender droga. Senta na mesa do bar, pede uma cerveja, tira gosto, fica bebendo, e no som tocava o som alto, ao som de Pablo tocava meu bilu, 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 e a droga sendo vendida. E até um policial da Rocan, com o cantinho da boca, também cantarolava um som de bilu bilu. O bandido foi preso e levado à delegacia. É mais uma ação da Rocan. Você também pode denunciar. 9280-7574. Não esquecendo, aquele 9zinho da frente é o telefone, é o WhatsApp da Rocan. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Morte na Avenida Itaúba. Eu falo no bairro Jorge Teixeira. Um homem foi barbaramente assassinado com 2, 3, 4, 5, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, eu não achei na minha viatura a minha campainha. Será que alguma estátua levou a minha campainha da morte? Mas eu vou continuar a procurar. Outro caso, outra morte, aconteceu no bairro Nova Cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era 1h30 da madrugada de hoje, quando no Conjunto Cidadão, um homem foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 4, 6 balaços pelo corpo e não resistiu
partiu aos ferimentos. E morreu na bala, morreu no tiro, lá no bairro Nova Cidade. E as primeiras informações dão conta, Paulo Guerra, de que trata-se de um acerto de contas. Esse homem tinha acabado de sair da boca na companhia de sua namorada quando foi atingido por vários tiros e morreu no local. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as informações da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. A dupla cena, concurso 1606, primeiro sorteio, dezenas sorteadas 14, 18, 25, 31, 45 e 47. 14, 18, 25, 31, 45 e 47. No segundo sorteio, 16, 21, 22, 26, 27 e 40. Os prêmios acumularam nas duas faixas. Aqui no concurso 4.307 também não teve ganhador. A quadra saiu para 41 apostas, cada uma leva R$7.833. As dezenas sorteadas foram 06, 36, 37, 40, fecha o jogo, 70, 06, 36, 37, 40 e 70. Time Mania, concurso 992, time do Coração Paraná, lá do Paraná, claro. Dezenas sorteadas 22, 30, 38, 47, 57 70 e 78. Repetindo: 22, 30, 38, 47, 57, 70 e 78. Prêmio acumulado com 6 números, 2 apostas, cada uma leva R$44.571,62. 6 horas e 35 minutos. Esportes. Jogos de ontem pela Copa do Brasil. São José 1, Sampaio Corrêa também 1. Santos do Amapá 0, Vasco 2. Moto Clube 0, São Paulo 1. Jogos da Primeira Liga. Atlético Mineiro 2, Joinville 0. Cruzeiro 2, Chapecoense 0. Libertadores da América. Olímpia do Paraguai 3, Independiente del Valle 1. O Olímpia será o adversário do Botafogo. E Strongest fez 4-0 no Montevideo Wanderers. O atacante Lucas Prato está muito próximo do São Paulo. O clube vai contar com o apoio de um banco para viabilizar o negócio. O acerto pode ser fechado hoje em Belo Horizonte, quando o advogado do Clube Paulista tem uma reunião com os representantes do jogador e dirigente do Atlético Mineiro. Últimas notícias. A bolsa fechou em alta de 0,2% com 64.964,89 pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve alta de 0,33%, cotado a R$3,13. Os juros médios do cartão de crédito caíram mais uma vez em janeiro para 441,76% ao ano. No mês anterior, a taxa havia ficado em 453,74% ao ano. Se for considerada a taxa mensal, os juros do rotativo do cartão também caíram um pouco, de 15,33% em dezembro para 15,12% em janeiro. O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu nesta sexta-feira no mercado de futuro de Londres, cotado a $55,77, em alta de 0,25% em relação ao fechamento de ontem. As inscrições para novas vagas do Fundo de Financiamento Estudantil FIES terminam às 23h59 de hoje. Para participar, os estudantes devem se inscrever pelo site www.fiesseleção.mec.gov.br. A segunda reunião para apresentação de propostas entre mulheres e policiais militares, associações de policiais e governo aconteceu nesta quinta-feira e terminou hoje de madrugada no Palácio da Fonte Grande, em Vitória. A conversa, que durou mais de 10 horas, ocorreu a portas fechadas e terminou sem acordo. As mulheres disseram que o movimento continua
e o governo deixou sua proposta em aberto até às 6 horas desta sexta-feira. Um jatinho que transportava o senador Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais fez um pouso de emergência no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na noite de ontem. Ninguém se feriu. A aeronave saiu de Brasília e teve um problema no trem de pouso. Um pedaço do pneu sob a asa esquerda caiu no aeroporto de Brasília durante a decolagem. O avião é da Líder Táxi Aéreo. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta quinta-feira que a proposta de reforma tributária em gestação no governo deve prever um aumento da tributação da renda e ganhos de capital e uma redução da tributação sobre o consumo. De acordo com o ministro, o texto deve ser encaminhado ao Congresso até o mês de abril. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB negou nesta quinta-feira ter conhecimento de um suposto cartel de empresa durante seu período à frente da presidência da República entre 1995 e 2003 e disse que o instituto que leva seu nome, criado após sua saída do governo federal, nunca recebeu doações por fora. O tucano depois ontem ao juiz federal Sérgio Moro, titular da 13ª Vara de Curitiba, como testemunha de defesa do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Ao ser questionado se tinha conhecimento de possível esquema de cartel na Petrobras, disse que o presidente da República não sabe de tudo o que acontece. Com bens declarados de 1,8 milhão, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, do PP do Paraná, adquiriu em 2014 metade de um terreno de 56 milhões em Marialva, segundo documentos obtidos pela Folha de São Paulo em cartórios. O ministro disse à Folha que fez um empréstimo de 13 milhões de seu sócio na transação, uma empresa do setor imobiliário, para bancar o negócio. Naquele ano, Barros era secretário da Indústria e Comércio do Paraná, disputou uma vaga de deputado federal e declarou à Justiça Eleitoral o seu patrimônio. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e autorizou a abertura de inquérito para investigar os senadores Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e Romero Jucá, do PMDB de Roraima, o ex-senador José Sarney, do PMDB do Amapá, e o ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado, por tentativa de obstrução da Operação Lava Jato. Todos os políticos negam, como sempre, ter cometido crime. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, deu ao presidente Michel Temer 24 horas para ele explicar sobre a nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A informação servirá para que ele decida a partir da análise das ações da rede, do PSOL e do STF, das quais é relator. A decisão do ministro se sobrepõe às liminares que estão sendo concedidas por juízes federais pelo país. 6 horas e 45 minutos. Destaques internacionais. Pelo menos 25 pessoas foram presas após uma noite de distúrbios em diversos municípios da periferia de Paris, 8 dias depois da brutal detenção de um jovem por policiais acusados de atos agressivos e violência sexual. 12 pessoas, incluindo 3 crianças, morreram em deslizamento de terra em Bali após fortes chuvas que afetaram vários pontos da ilha turística indonésia. Várias casas foram soterradas no distrito de Kintamani, na zona central daquela ilha. O presidente do parlamento da Venezuela, o opositor Julio Borges, afirmou na quinta-feira que o governo do Brasil está preocupado com a crise no país, com a disputa política e dificuldades econômicas que incluem escassez de alimentos e medicamentos. O Brasil ofereceu doar alimentos e medicamentos para ajudar os venezuelanos, afirma Borges em um boletim do Legislativo de maioria opositora, após uma visita de 2 dias a Brasília e de uma reunião com o chanceler brasileiro José Serra. Borges disse ainda que a falta de eleições da Venezuela é uma conversa diária dos chanceleres da América Latina. O povo do Irã provocará o arrependimento daqueles que usam linguagem ameaçadora, afirmou hoje o presidente Hassan Rouhani em um discurso por ocasião do 38º aniversário da Revolução Islâmica, em um momento de tensão com o presidente americano Donald Trump. É necessário falar com o povo iraniano com respeito. O povo iraniano fará com que se arrependa qualquer um que use linguagem ameaçadora, declarou Rouhani, que participou em Teherã na celebração do aniversário que uniu centenas de milhares de pessoas. O presidente Donald Trump ligou para o colega chinês Xi Jinping e assegurou que respeitará a política de uma só China, anunciou a Casa Branca ao informar sobre a primeira conversa telefônica entre os dois governantes desde que Trump chegou ao poder. O presidente Trump concordou a pedido do presidente Xi em respeitar nossa política de uma só China, afirma a Casa Branca em um comunicado
que também menciona que os dois governantes fizeram convites para reuniões em seus respectivos países. O juiz peruano expediu nesta quinta-feira a ordem de prisão nacional e internacional do ex-presidente Alejandro Toledo, que governou o país entre 2001 e 2006, por suspeita de envolvimento em cobrança de propina de 20 milhões de dólares da construtora brasileira Odebrecht. O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta sexta-feira o congressista republicano Tom Price como novo secretário de saúde do governo de Donald Trump, cargo onde comandará o desmantelamento do Obamacare, a reforma da saúde do ex-presidente Barack Obama. O 9º Tribunal de Apelações dos Estados Unidos decidiu manter a suspensão do decreto do presidente Donald Trump que barra imigrantes de 7 países de maioria muçulmana. A sentença do tribunal era esperada depois que o governo recorreu do bloqueio ordenado por um juiz federal de Seattle na semana passada. A ordem executiva assinada por Trump no dia 27 de janeiro proibiu temporariamente por 90 dias a entrada no país de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana, da Síria, do Iraque, do Irã, da Líbia, da Somália, do Sudão e do Iêmen. Além disso, impede a entrada de todos os refugiados por 120 dias. Ao anunciar a decisão, a Corte de Apelação disse que o governo não ofereceu qualquer evidência de preocupações de segurança nacional que justificasse banir viajantes dos 7 países, nem apresentou evidências de que alguém dos países incluídos no decreto tivesse cometido um ataque terrorista no país. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio. Paquim abre inquérito contra Jucá, Renan Sarney e Sérgio Machado. Folha de São Paulo. Justiça mantém suspensão de decreto anti-imigrante de Trump. O Estado de São Paulo. Supremo dá 24 horas para Temer explicar a nomeação de Moreira Franco. Correio Brasiliense. Número de mortes na Grande Vitória passa de 100, afirma sindicato. Valor econômico. STF volta a adiar julgamento de pedido de liberdade de Cunha. Estado de Minas. Saques de conta inativa do FGTS devem começar dia 14, diz Padilha. Recife, Jornal do Comércio. Pesquisadores da Fiocruz desenvolvem vacina de DNA contra a febre amarela. Fortaleza, Diário do Nordeste. 10 dos 13 senadores investigados na Lava Jato vão sabatinar Alexandre Moraes. Porto Alegre, 0 hora. Paquim nega habeas corpus pedido por ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu. Brasil Econômico. Juro do cartão de crédito chega a 441,76% após segunda queda consecutiva. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Sobram galpões para aluguel no distrito. Agora. Família refém sob mira de arma de brinquedo. Em tempo. Prefeitura tenta impedir greve dos rodoviários. A crítica. Tribunal investiga a farra do asfalto. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Aderaldo Reis, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral e Ismael Moura. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45. Em instantes, Valdir Correia chega aqui para apresentar mais um programa que leva a sua assinatura. E hoje, eles partem romantismo pelos céus da Amazônia. Bom dia. Hora certa. 6 horas e 51 minutos em Manaus. Difusora.